Converso agora com o neuropsicólogo, nosso amigo que está sempre contribuindo com a gente, Armando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Como vai, meu amigo? Feliz Dia do Amigo para você. Feliz Dia do Amigo, Cláudia. Que saudade. Como é bom estar aqui falando com você. Quero mandar também um abraço a todos da Rede Vida, que sempre nos acolhem tão bem. E também os nossos amigos das redes sociais aí. Toda vez que eu participo do programa, né, é um programa que traz tantas palavras boas e depois essas conversas continuam nas redes sociais, do Instagram e de outros lugares, porque é um programa que ele tem como princípio, como essência, transmitir algo que agregue a vida e que traga algo de construção, algo que torne a nossa vida mais leve, uma vida mais positiva, uma vida que vale a pena viver. E é muito bom falar com você, mesmo quando o tema é um tema tão espinhoso como oscilações do humor, né? Num dia frio, né, agora no inverno, a gente vem percebendo que é uma tendência natural biológica que a gente observe uma queda do humor, né? Diferente dos meses mais quentes, onde você tem essa expansão de comportamento, alegria, nos meses mais frios é normal a gente se recolher, é normal que a gente tenha, né, todos de forma geral, dias mais difíceis, mais acinzentados, mas do dia normal para uma situação patológica que a gente precisa de ficar atentos, porque sim, existem doenças, né, e que vão se manifestar cada vez com mais prevalência e importância na nossa sociedade, e aí está a pandemia também, que vem ainda dar um colorido mais pesado para esse dia a dia, né, levando muitas pessoas a terem queda do humor e algumas outras algo mais específico, quedas com aumentos abruptos, né, então a pessoa pode ter dias muito difíceis, e de uma hora para outra ela começa a estar numa emoção expansiva, com uma alegria muitas vezes não contextualizada e que a gente deve observar com atenção. Perfeito, gostei da gente perceber aí tanto os altos quando são exacerbados quanto os baixos, né? E é interessante a gente falar também sobre a dificuldade que as pessoas têm em manter uma constância. Porque parece que não é uma decisão, né, doutor? A pessoa, ela é pega, parece que de surpresa e, de repente, não está do jeito que ela gostaria até. Esse mau humor que algumas pessoas sentem as incomoda ou elas não percebem? Olha, que mensagem importante para todos os nossos amigos, Cláudia. Ninguém é culpado por se sentir de mau humor. Mas todos nós temos responsabilidade em tomar consciência e, se esse mau humor for persistente, buscar ajuda, desde ajuda médica, profissional, de terapeutas, psicólogos, até também fazer aquela lição de casa. Eu digo que para muitas oscilações de humor normais, né, muitas vezes é um sinal do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, dando um toque, falando, puxa, existem coisas que você precisa de prestar mais atenção. O que será que está faltando no seu dia a dia? Está faltando autocuidado? Está faltando desenvolver a sua autoconsciência, né, se descobrir? Às vezes, infelizmente, a nossa mente ela entra numa espiral negativa, onde a gente começa a ficar viciados em reclamar. E sempre a gente vai encontrar alguma coisa que nos deixe descontentes. Isso é natural do ser humano. Cuidado, porque algumas pessoas se tornam viciadas, né, em passar dia após dia dessa forma, assim, de que viver se torna uma grande reclamação. E se torna um saque, né, serviço de atendimento ao consumidor, porque eu não sinto que as minhas necessidades são atendidas. Então, para todos nós que temos, sim, né, altos e baixos, dias mais alegres, dias mais pesados, isso é da natureza, isso faz parte da vida, mas presta atenção se isso também não está indicando que você precisa de tomar algumas decisões importantes, coisas que você vem empurrando com a barriga,
coisas que você vem deixando guardadas em alguma gaveta das suas emoções e que muitas vezes levam a esses sintomas, a essas queixas, que tornam a vida em um convívio, né, muito difíceis. Hoje é o dia do amigo, né? Todo mundo tem um amigo que é mais alto astral, que é mais pessimista. Isso é da natureza humana, são os temperos, né? Pessoas são como temperos, como cores, né? Cada um. O bom da amizade, né, é a gente ter assim a diversidade. Mas quando esse tempero ele peca pelo excesso, pela intensidade, pelas limitações que trazem nas nossas vidas, é o sinal de alerta de que provavelmente pode ser sinal, sim, de uma doença, como é o transtorno de depressão e como é o transtorno afetivo bipolar, que é o mais marcante dessas grandes oscilações e que precisa de ajuda médica e terapêutica. Perfeito. Eu vou voltar para a gente falar, então, desses transtornos, tá? Do bipolar e do transtorno de depressão. Me dá 2 minutinhos e a gente já retoma o assunto, tá certo? Vamos continuar lá, conversando com o doutor Armando, falando sobre transtornos de humor, assunto importantíssimo. Se você conhece alguém que vai ter interesse nesse assunto, já avisa, fala, coloca na Rede Vida, porque o papo tá bom e vai ficar ainda melhor, tá? Agora vem cá, doutor Armando Ribeiro está de volta. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Falando sobre transtorno bipolar. Essa é uma doença que precisa de tratamento, né? Ela é um transtorno que envolve a química cerebral? Sim. Transtornos do humor, de forma geral, seja a depressão unipolar ou a depressão bipolar, né, é difícil a gente reconhecer um único fator preponderante. A gente hoje tem um olhar muito mais complexo, né, para essas questões da existência humana, e a gente entende que, na verdade, é um somatório de fatores, desde desregulação de alguns neurotransmissores, importantes aí para manter o nosso humor mais estável, um humor mais positivo, né? Até também experiências de vida, né? Grandes estresses emocionais, situações de vida como traumas na infância. Então, na verdade, cada vez mais a ciência médica e a neurociência vem demonstrando que, assim, é um conjunto de fatores que devem servir para a gente enxergar tanto como se desenvolve os transtornos mentais, seja a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a ansiedade, o pânico, como também o tratamento deve ser multimodal, né? O tratamento medicamentoso, ele é bastante importante, muitas vezes ele é o tratamento fundamental, mas aprender a reescrever a sua própria história, aprender a gerenciar, né, esses desequilíbrios químicos, as questões complicadas do trabalho, do seio familiar, podem ser fundamentais para que a gente construa uma qualidade de vida para quem porta esse transtorno. E eu tenho um dado aqui muito interessante, Cláudia, que a própria Organização Mundial da Saúde diz que a depressão será a doença mais comum do mundo até 2030, superando as doenças cardiovasculares, os cânceres. E o transtorno afetivo bipolar, ele tem até uma prevalência de 4% da população brasileira, ou seja, cada vez mais é importante que os meios de comunicação, né, abordem esse assunto, porque a quantidade de pessoas que podem ter esses sintomas e não saber e não buscar a ajuda médica necessária ainda é muito grande. Algumas estimativas falam de que menos da metade dos portadores dessas condições buscam ajuda profissional. Então, muitas vezes, aquele filho que está com uma dificuldade na escola, que está com uma dificuldade na inserção ao mercado de trabalho, né, com muitas dificuldades nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos escolares e assim por diante, pode mascarar um transtorno depressivo ou um transtorno afetivo bipolar, tá, que não foi reconhecido, que não foi diagnosticado. Então, assim, coisas muito exageradas, né? Então, por exemplo, dias muito negativos para, em seguida, dias
extremamente exacerbados, deve chamar a atenção dos pais, dos professores, né, para que a gente ajude esse indivíduo a buscar uma consulta médica e receber o tratamento médico e psicoterápico adequado. Agora, quando a gente percebe isso num filho, perfeito, porque a gente tem responsabilidade e autoridade diante desse filho, a gente vai levar para buscar uma solução. Mas o problema que eu percebo é que muita gente só nota essa oscilação grande na vida adulta. Na maioria das vezes, não é a pessoa que tem a oscilação que percebe, mas é ou a esposa, ou o esposo, ou no ambiente de trabalho. E aí, eu já sei que é a pergunta que, se eu abrisse para as perguntas, eu receberia. Como a gente faz para que a pessoa que tem o transtorno de humor entre em consciência em relação a esse transtorno? Porque as pessoas não percebem, acham que é o meu jeito. E qual o problema? Estou de mau humor hoje mesmo, eu sou assim, eu sou mais estourado. Ontem eu estava legal, mas hoje eu estou bravo. Né? E não buscam ajuda. Como é que a gente pode ajudar alguém já na fase adulta? Perfeito, Cláudia, você colocou muito bem. O estigma, né, o preconceito, a desinformação, o medo de ser rotulado como louco, como estranho, né, isso ainda é muito intenso na nossa sociedade. Então, a gente precisa de tomar consciência, ter educação, ouvir boas falas de profissionais e de bons apresentadores, né? Que nosso objetivo aqui na verdade, assim, trazer essa conversa com uma calma, com uma serenidade. Por quê? Porque o problema ele é extremamente comum e frequente na nossa sociedade. De forma alguma, a pessoa que tem esses sintomas é culpado de tê-los. Na verdade, são mecanismos ainda não totalmente conhecidos, que passam por neurotransmissores, que passam por mecanismos psicológicos bastante complexos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de dar esse feedback. Travou? Oh, que dó. Vai voltar, será? Bom, a gente vai tentar, vamos ver. Se voltar, a gente continua com o doutor. Eu queria continuar porque a gente estava já encerrando o assunto, mas eu queria que ele desse a conclusão. Então, vê se o doutor Armando volta, pelo menos para ele dar aqui o fechamento. Eu não sei se você conseguiu ouvir a minha consideração, mas eu penso que a gente tem que se posicionar diante de uma pessoa assim. Talvez seja uma forma da gente alertar que existe algum problema que pode ser tratado, né? Limites e posicionamento também são formas de amor. Nessas situações críticas, como o transtorno afetivo bipolar, ou mesmo uma depressão bastante severa, a família, os amigos, quer dizer, o círculo ao redor dessa pessoa, muitas vezes é fundamental para ajudar essa pessoa a buscar ajuda, porque muitas vezes a própria pessoa sente essa dificuldade, seja por desinformação, por preconceito, por não entender o quanto que esses sintomas podem afetar totalmente a vida, né? E os novos passos, as novas etapas a serem percorridas. E uma mensagem que eu gostaria de deixar, Cláudia, que eu acho que é fundamental ao pensar no tratamento da depressão, no tratamento do transtorno afetivo bipolar, é que nada mais importante do que a autocompaixão, né? Ser gentil com as próprias dificuldades, perceber que, como seres humanos, todos temos problemas e dificuldades no dia a dia e que é fundamental que a gente acolha, né, abrace as nossas imperfeições, busque ajuda, seja gentil com os dias difíceis e, principalmente, desenvolva essa capacidade de ter uma atenção plena, né, praticar exercícios que nos permitam a perceber essas oscilações de humor, perceber quando nós estamos entrando numa crise e buscar uma ajuda profissional para isso. Perfeito. Que bom poder te ouvir. É um recado para todos nós, né? Eu comecei o programa falando da importância da amizade. Muitas vezes a gente perde a amizade porque a gente não para se perceber, né? E quando a gente não se percebe, a gente não se ama, a gente acaba não conseguindo fazer relacionamento bom, onde exista e flua o amor. Obrigada, viu? E perceber com amorosidade. Precisamos de mais amorosidade nas nossas relações. Os dias estão frios, mas não deixe a amorosidade,
a amabilidade de fora, ela esquenta, ela aquece. E no dia do amigo, nada mais importante, seja um amigo com oscilações de humor ou não, né? Sintam-se abraçados, sintam-se aquecidos, porque quem acompanha o Vida Melhor para mim já está no caminho de se alimentar de boas informações e de boas vibrações, porque é sempre isso que eu vejo do teu programa, Cláudia. É verdade, concordo com você. Muito obrigada, obrigada pela amizade também com o nosso telespectador e nossa equipe. E até a próxima. Vou passar seus contatos aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, o doutor Armando, ele tá no Instagram como Armando RNN, de navio, tá? Armando RNN, na verdade de neuropsicólogo, né? NN, certo? Bom papo, né? Vamos olhar pra gente.